Fala, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a nossa aula é de elétrica nível 1. Seria uma elétrica básica, tá bom? A gente já montou aqui o nosso cenário, o nosso laboratório. Eu vou ensinar vocês como cria também essa ferramenta aqui, tá? Esse testador. Vai estar numa aula lá no nível 2, que é um pouquinho mais avançado, tá? Mas para essa aula, vamos criar aqui algumas experiências, vamos fazer passar para vocês algumas informações sobre rede elétrica, tá? Parte vai ser aqui na nossa bancada, parte eu vou colocar o quadro animado aí para a gente ir conversando. Algumas outras partes eu vou vir aqui na nossa câmerazinha mais perto aqui para a gente também estar conversando e mostrando algum detalhe, tá bom? Então, pessoal, vamos conhecer um pouco sobre a elétrica básica. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa rede elétrica, né, a elétrica da nossa casa, ela é uma rede de corrente alternada, né? Existe essa diferença em corrente contínua e corrente alternada. Uma não conversa com a outra, então você pode ter 110 volts em corrente alternada, que é o que está na nossa tomada, e ter 110 volts saindo de uma bateria num circuito que é corrente contínua. Tá? Isso a gente não pode misturar essas duas redes porque dá problema. O funcionamento delas é diferente. Eu vou linkar também um vídeo, né, que mostra um pouco como funciona a corrente elétrica, como que flui de um lado para o outro, o que é ampere, o que é tensão, o que é resistência, né? A gente vai ver um pouquinho aqui, mas eu vou linkar alguns materiais extras aí para vocês terem mais conhecimento e se aprofundarem mais um pouco, tá bom? Para nossa aula, vamos lá. Corrente alternada. Ela oscila, né? É uma corrente que ela alterna entre positivo e negativo. Aqui no Brasil são 60 vezes por segundo. Então, a cada 1 segundo ela oscila 60 vezes, que são chamados 60 Hz, né? Já deve ter visto aí nos equipamentos. Quando você pega, por exemplo, uma fonte ou um aparelho eletrônico que você vai ligar na tomada, tá lá 110 ou 220, se for uma fonte bivolt, né? 60 Hz, que é o Hz. Eu vou deixar descrito aí na tela também para vocês verem. Então esse equipamento quer dizer que o lado positivo e o lado negativo eles se alternam algumas vezes aí durante o fluxo da energia, quando os elétrons estão vindo, porque quando os elétrons caminham de um lado para o outro, a gente tem uma corrente elétrica. Então os elétrons vão pulando, né? Os elétrons, imagina uma célula de energia, né? Ela tem ali o núcleo e os elétrons, esses elétrons aqui vão fluindo, pulando de um lado para o outro, tá bom? Então, esses elétrons seguindo um fluxo, né, seguindo um caminho, ele gera uma corrente elétrica. Então, num cabo, né, num fio, né, um cabo, por exemplo, igual esse cabo paralelo, a gente tem aqui dentro um fio, né? Esse aqui são 2 fiozinhos, aqui dentro de cada um desse lado aqui tem vários fiozinhos menores, vocês já devem ter visto algum cabo, alguma coisa assim. Eu vou colocar as fotos aí também. Então os elétrons vão pulando em volta do cabo. Às vezes a gente acha que os elétrons vão dentro do fio, né? Mas não, eles vão na superfície do cabo, né? Eles pulam pela superfície do cabo, é onde que eles viajam. Tá? E esse fluxo de corrente elétrica chega num equipamento, num motor, numa lâmpada, em alguma coisa assim, e faz a mágica acontecer, faz o negócio funcionar, tá bom? Já na corrente contínua, o positivo, né, os elétrons positivos, eles são sempre positivos, eles vão sempre estar no positivo, eles não vão ficar alternando entre positivo e negativo, né? A corrente elétrica na tomada, você pode virar a tomada, ligar de um lado, ligar do outro, que ela vai funcionar. Numa corrente contínua, se você inverter essa polaridade, tem os polos positivos e polo negativo, se você inverter essa polaridade, o equipamento vai queimar, tá? Porque ele não funciona se você alternar. Tá? Tanto que os cabos para corrente contínua são marcados, né? Ele tem um lado que é marcado como positivo e um lado que é marcado como negativo. Né? Às vezes a gente usa fios diferentes, um vermelho, outro preto, para poder também simbolizar essa questão do positivo e negativo, tá? Então vamos lá. Para ficar fácil para a gente entender,
Tá da tomada, tá saindo da tomada, é corrente alternada. Passou por uma fonte, por um transformador, uma fontezinha, pode ser uma fontezinha, né, dessa padrão, igual o carregador de celular, ou pode ser uma fonte PoE, né, que é uma fonte dessa que liga ao roteador de internet ou antena de internet. Passou por um equipamento desse, virou corrente contínua, tá bom? Tá vindo de uma bateria, é corrente contínua. Tá vindo de um gerador, é corrente alternada, tá bom? Então, existem geradores de corrente contínua, mas aí ele passa por um processo que transforma a corrente alternada que ele gera em corrente contínua, tá? O processo de geração de energia elétrica, ele já gera em alternada, né? As turbinas que movem lá nas hidrelétricas, né? Nas usinas a carvão, ou até nas usinas termonucleares, igual tem Angra 1, Angra 2, eles esquentam a água, transformam a água em vapor e usam esse vapor para mover uma turbina. A hidrelétrica é a força da água, a pressão da água pela gravidade que gira uma turbina. Essa turbina tem alguns ímãs, né? E esses ímãs em volta dele tem umas bobinas, aquelas bobinas de fio, né? Um monte de fio enrolado, formam uma bobina. E ali fica girando e esse campo magnético se alternando, né, os ímãs passando ali muito rápido, eles fazem os elétrons fluírem e isso gera a energia. Tem um link aí mostrando como é gerada a nossa energia, é bem interessante para a gente acompanhar também, tá? Sabendo disso, a gente tem então dois polos ali, né? Dois fios, um fio positivo, um fio negativo, ou um fio neutro e um de fase, no caso da tomada. A primeira regra, a regra de ouro é nunca encoste um fio no outro. Nunca. Por quê? Porque se você encostar um fio no outro, você vai fechar esse circuito e você vai criar uma resistência. Só que essa resistência, ela não está preparada, não foi montada ali. Então você criou uma resistência em algo muito robusto, né? O fio em si, a resistência ela esquenta até um nível que ela consegue dissipar de uma forma de calor toda essa energia. Então isso é usado no nosso chuveiro, na chapinha de cabelo, né, que as pessoas usam, no secador do salão, no secador que a esposa usa, né, ele é usado de várias formas, essas resistências, nos aquecedores, forno elétrico, tudo isso é usado a resistência, ela transforma a energia em calor. Então quando você, por acaso, pega um cabo assim e junta, né, corta ele aqui, você fecha os dois polos, e esse ponto aqui, todo o cabo, porque todo cabo é feito do mesmo material, né? Todo fio é feito do mesmo material. Quando você emenda os dois aqui, você cria uma resistência, ele esquenta, e como ele não foi preparado para esquentar e dissipar esse calor, ele vai queimar, né? E no ele queimar, ele sai fechando mais curto e dá aquele tiro. É um choque bonito. Então vamos fazer aqui uma experiência. Eu vou pegar aqui um fio de extensão, né? Fio desse simples de extensão, tá bom? Aqui ele tá sem a ponta da extensão, que eu cortei para a nossa aula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar esse fio aqui, liguei. E agora a gente vai fazer uma coisa que a gente não deve fazer, que é o quê? Que é fechar curto aqui. Ó. Viu o que aconteceu? Eu fechei curto. No que eu fechei curto, a lâmpada acendeu. Se eu não tivesse essa lâmpada nesse circuito de proteção, isso aqui tinha virado uma resistência, tinha saído pipocando tudo aqui, queimando tudo, estragado todo o nosso trabalho aqui. Então, para você ver o perigo de você tentar cortar um fio, aqui é um fio paralelo, tá? Você tentar cortar um fio com alicate, ó. Até você cortar, efetivamente, você já fechou curto aqui, já danificou seus equipamentos. Aqui eu tenho dois polos, um positivo e um negativo, tá? No caso da corrente alternada, é um polo de fase e um polo de neutro, tá? Então aqui a gente tem, né, 110 volts chegando aqui. Se eu emendar esses fios um no outro, né, fazer o que a gente não deve fazer, ele vai dar curto. E vai acontecer isso que a gente viu.
a lâmpada acender. Toda vez que essa lâmpada acender, quer dizer que a gente fez alguma coisa que fechou curto no circuito, tá bom? Então, ó, vou desencapar aqui uma parte desse fio. Aqui a gente tem que tomar cuidado também porque isso aqui tá ligado. Então vamos desligar aqui, porque eu não quero tomar choque, não agora, tá? E eu vou desencapar aqui um pedaço do fio. Para eu desencapar, eu vou encostar a minha mão na parte metálica do alicate. Então, que eu vou segurar aqui o fio para eu poder puxar. Se eu fizer isso e esse fio aqui for a fase, ela vai me dar um choque. E eu não quero tomar o choque agora. Então, desencapei, ó. Estou com as duas pontas aqui desencapadas. Vamos ligar aqui agora. Beleza. Vamos fazer aqui primeiro o nosso teste com a chavinha. Vamos vir para essa câmera aqui, ó. Tem aqui os dois fios, a nossa chavinha. Vamos ver. Esse aqui é o fio que está com energia fase. E esse aqui é o fio do neutro. Tá bom? Aqui, ó, fase. Deixa eu ver aqui na câmera se eu vou conseguir mostrar para vocês. Não sei se eu consigo mostrar porque está muito claro por causa das luzes para a câmera. Olha lá, viu? Ó, acendeu. Beleza? Então aqui eu tenho energia. Se eu encostar aqui, dá choque. Esse outro lado aqui não dá choque, porque é o neutro, tá? Então o neutro não dá choque e o fase dá choquinho leve, porque eu tô bem enterrado, cadeira de plástico, eu não tô fechando o circuito, tá bom? Mas se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Quando eu fecho o circuito aqui, a lâmpada acende, né? Eu fecho aqui, a lâmpada acende. Isso acontece por quê? Porque eu fechei um curto, eu liguei um fio no outro. Então isso não é bom sem esse circuito de proteção, tá bom, gente? Então se eu ligar algum equipamento que esteja danificado nessa tomada aqui, a lâmpada vai acender e vai me avisar, olha, esse equipamento está ruim, pode trocar, pegar um outro equipamento, tá bom? Então aqui entendemos que numa corrente alternada, agora não tem nada, entendemos que numa corrente alternada, precisamos ter cuidado para não fechar um circuito, não encostar um fio no outro. Porque quando encostamos um fio no outro, tomamos choque e queimamos tudo. O choque elétrico. Por que algumas coisas dão choque, outras não dão choque? Como vocês observaram aqui que eu mostrei, tá? Ao ligar esse equipamento aqui e ao fechar o curto aqui, eu fecho o circuito da energia vindo, ela acha o negativo, né, o neutro, e volta e vai fazer a função dela aqui, que é acender a lâmpada. Se eu não tiver um caminho para esses elétrons que estão vindo aqui, para eles irem, porque os elétrons eles estão vindo aqui, né, na fase, eles estão mais carregados aqui na fase. Se eu não tiver um caminho para mandar eles para o outro lado, eles vão embora para algum lugar. Então, eles vão procurar o ponto de menor resistência para o terra, para o neutro. Então, quando eu chego perto aqui um do outro, como a corrente é baixinha, ele não pula, mas você já deve ter visto, por exemplo, um raio, que é quando eu tenho muita carga de um lado, e o raio ele tem tanta carga que ele consegue romper a resistência do ar, então ele desce para a terra, né? Ou sobe, dependendo do método que... Enfim. Pesquisa sobre raios, é legal. É uma matéria muito boa. Então aqui ele rompe a resistência do ar e faz esse circuito funcionar e dando aquele espetáculo de raio queimando todos os equipamentos. Aqui isso não acontece, mesmo quando eu chego muito pertinho, porque aqui a voltagem é muito baixa. Então é 110 volts. Um raio tem milhões de volts, então isso aqui nunca vai acontecer. Num taser, aquelas arminhas de choque ali tem 20 mil volts, né, 30 mil volts, com baixa amperagem, mas ela consegue romper o ar ali e pular de um lado para o outro. Um outro equipamento que tem isso também com uma voltagem bem alta, que a gente tem acesso, é aquela raquetinha de matar mosquito. A voltagem ali é bem alta, dá um choque bem legal.
Assim como no fogão, né? Quando a gente vai acender o fogão ali, tem um acendedor, a gente aperta, ele dá aqueles estalinhos ali, é a energia saindo de uma ponta e indo para outra através do ar, né? Então esse arco voltaico ali é porque tem muita voltagem e é baixa amperagem. Amperagem seria a quantidade de energia, né? Tipo, quanta força ela tem, e a voltagem seria o número do tamanho dela. Ela pode ser muito grande, mas ser fraquinha, que é o que acontece nesses acendedores, ou ser pequena e muito forte, né? Tipo, tem uma bateria de carro, por exemplo, ela tem 12 volts, mas tem 70 amperes, 40 amperes, 70 amperes, 80 amperes, 100 amperes. Isso é muito forte, tanto você vê que os cabos que ligam a bateria do carro são cabos grossos. E o cabo que está na nossa casa são cabos bem fininhos. E aqui a voltagem é maior, mas a amperagem é bem mais baixa, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer um outro teste aqui agora, bem legal? Eu já sei que se eu encostar a mão onde está acendendo a luzinha aqui, né, onde minha chavinha de teste está avisando, está energizado. Se eu encostar aqui, eu vou tomar choque. No outro lado eu não tomo choque porque eu não tenho resistência lá. Se eu encostar a mão na parede, encostar a mão, eu estiver descalço, encostar a mão em algum lugar e encostar a mão numa fase, eu vou tomar choque. Mas se eu estiver isolado, com botina de borracha, com chinelo de borracha, não estiver encostando em nada, e encostar a mão numa fase, igual aqui, ó, eu não tomo choque. Tá joia? Aqui eu levantei os pezinhos do chão para não tomar choque. Tá? Se eu encostar o pé no chão e encostar aqui, eu posso tomar um choque porque ele vai achar um circuito fechado para ir para o chão, tá? Vou desligar aqui esse cabo, já cumpriu o papel dele. E vamos agora testar algumas outras peças. Aqui nós temos uma fonte, né, como a gente já viu na nossa aula sobre ferramentas e medições. Mas vamos verificar aqui, ó, eu liguei ela, você vê que ela está funcionando, que a lâmpada não acendeu, tá? Então eu vou fazer aqui agora uma medição em corrente, agora em corrente contínua, tá? Como eu sei que é uma fonte de 9 volts, eu vou medir ela aqui na escala de 20 volts, tá? No meu multiteste, ou multímetro, como preferirem, tá bom? E vamos aqui mostrar 9.11, 9.12, tá bom? Então aqui nós temos 9 volts aqui neste equipamento. Se eu ligar ele aqui no equipamento aqui, ele vai acender aqui a luzinha, ó. Acendeu aqui, pode ver? Luzinha verdinha aqui, agora sim. Entendeu? Se eu desligar, a luzinha apaga. Então aqui eu tenho um equipamento funcionando perfeitamente, tá bom? Vamos fazer um teste? Eu vou ligar agora meu refletor de LED nessa tomada aqui. Vamos lá, pessoal, desliguei meu refletor de LED aqui para a gente fazer um teste. Eu vou ligar meu refletor de LED aqui. Liguei, tá ligado aqui na tomada, o refletor de LED está aqui atrás. Vou botar ele aqui no máximo, vamos ver se ele dá alguma diferença. Botei no máximo ali. E eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ele no máximo, eu já tenho aqui um sinal, uma resposta. Ó, o filamento começa a acender. Entendeu? O filamento começa a acender. Por que que ele começa a acender? Porque o que está consumindo ali, né, um refletor de 100 watts, o que ele está consumindo já está perto do que a lâmpada aqui tem de resistência também. Então, se o meu consumo lá estiver muito alto, isso aqui vai começar a acender. Então, se eu ligar aqui alguma coisa que puxa muita energia, o circuito também entende como se fosse um curto, eu gero uma resistência e aí eu fecho esse circuito, né? A energia passa ali e volta para cá, então a lâmpada começa a acender, né? Não sei, depois no vídeo eu vou ver se conseguiu puxar, segurar aqui um pouquinho, vou dar um zoom aí, tá? Para a gente ver essa lâmpada acendendo aí, a pontinha do filamento dela, tá bom? Isso acontece porque agora a gente tem um consumo mais elevado aqui de energia, tá bom?
Ó, pessoal, vamos fazer, que agora eu precisei cortar a minha extensão para a gente poder fazer um teste. Vamos remontar essa extensão aqui para ver como que a gente faz uma emenda, uma questão um pouco mais simples, né? De repente você precisa, né, na sua casa, ou está mexendo em alguma coisa e você precisa emendar um fio, né? Fazer uma emenda simples. Então aqui eu tenho um cabo de 1 milímetro, tá? Paralelo, são dois fios aqui que eles são grudados, então esse é um cabo paralelo, tá? Então eu vou separar os dois aqui. Esse aqui é um fio tão mais fininho que eu consigo separar ele na mão mesmo, tá? Mas eu poderia também usar o nosso alicate de corte diagonal para fazer um cortezinho separando o início dos dois e ir puxando aqui para fazer essa separação. Tá joia? Aqui eu tô com a ponta das tomadas, tá? Então eu vou fazer a decapagem aqui agora desse cabo, tá? Então eu vou fazer essa decapagem usando um alicate comum de corte, tá? Esse alicate ele é muito bom para fazer esse tipo de coisa. Eu vou deixar mais ou menos 1 polegada, tá bom? De distância e vou decapar aqui, ó, mais ou menos 1 polegada no outro fio também. Selecionei aqui e vou decapar. Então agora que eu já tenho os dois lados decapados, vou pegar aqui a ponta que a gente estava usando, já está mais ou menos também decapado. Podemos fazer a emenda aqui dessa forma, juntando os dois cabos aqui e girando ela. Acontece que ela fica mais frágil na hora de puxar, ela acontece de se soltar, porque ela só vai estar enrolada nela mesmo. Então, para fazer, e vai estar toda do mesmo lado. Então, para fazer uma emenda melhor, né, de 2 fios, eu vou separar esses fiozinhos menores que tem aqui em duas, vou separar no meio, 2 partes. Uma parte vem para cá e a outra para cá. E aqui do lado eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês aqui. Então, vai ficar mais ou menos assim. Então aqui eu separei os dois lados, tá vendo? E aqui eu separei também os dois lados, tá? Agora eu vou juntar eles aqui, ó. Juntei, tá? E vou enrolar cada um dos lados, cada uma das metades, para lados opostos. Um eu vou fazer nesse sentido aqui, tá? E o outro eu vou fazer nesse outro sentido aqui. Então agora eu tenho enrolado para os dois lados. Agora aqui eu posso juntar os dois e enrolar de novo, só que aí eu vou ter emenda nessa posição, vou passar a fita isolante, vai ficar nessa posição. Como eu quero que isso aqui fique reto, eu vou dobrar uma para um lado, outra para o outro, tá? E aí eu consigo fazer uma emenda mais perfeita, né? Que ela vai ficar reta no mesmo cabo. Vamos usar uma fita isolante, tá? Fita isolante, turma, eu recomendo sempre uma fita isolante de boa qualidade, uma 3M, né, ou a segunda linha da 3M, é uma fita isolante boa. Se você for utilizar em algum trabalho temporário, isso aqui, essa emenda aqui, eu estou enrolando essa fita isolante aqui para poder puxar um fio de um lado para o outro, ou é só aqui, amanhã eu já vou tirar, aí você pode até usar uma fita isolante um pouco mais baratinha, tá? Mas se for fazer em definitivo, principalmente se for para sua casa, não economiza não, porque fita isolante salva vidas. Aqui, o que acontece? A fita isolante, ela tem uma resistência que para ela pegar mais, você puxa ela um pouquinho, dá uma esticadinha, não muito, é o suficiente para ela ativar, né, a cola dela ali, ela ficar mais justinha, ela não soltar, tá bom? Não soltar facilmente da sua emenda, né, do seu cabo que você vai estar utilizando. Então aqui eu fiz aqui a emenda, ó, vou mostrar para vocês. Você vê que ela fica bem presinha, ó, tá vendo? Bem presa, tá? Existem outras formas também de emendar, de isolar o cabo. Tem uns tubinhos termorretrátil
que ele funciona com calor, né? Você coloca ele aqui, faz a emenda, joga ele para cima, esquenta um pouquinho com a ponta do ferro de solda e ele se retrai, fazendo uma emenda bem limpa, né? Um isolamento bem limpo. É bem legal também. Vou mostrar para vocês na aula de nível 2. Essa aula aqui vamos fazer com a nossa fita isolante, que é a que todo mundo tem em casa, fácil de comprar, fácil de achar. Mesma coisa, ó, juntei os lados, tá bom? Um lado para cá, o outro lado para cá. Aqui eu vou enrolar para um lado. E aqui eu vou enrolar para o outro lado. Ah, Jorge, na hora de fazer esse negócio aí, um dos fios ficou maior, né? Não ficou muito legal, não. Ficou uma pontinha sobrando, que não está sendo útil para emenda. Você pode ir com o seu alicate, corte diagonal, ver aqui a pontinha que ficou e fazer o corte dela. Viu como é que o alicate diagonal corta muito limpo? O alicate universal, ó, ainda mais esse aqui que não é tão bom, ele vai até cortar, mas ele, ó, tá vendo? Ele não corta direito, ele arrebenta os fios, né? Então não fica um aspecto muito bom, não. O alicate de corte é o ideal para fazer corte, né, gente? Senão não existia alicate de corte. Vamos e convenhamos. Fita isolante, mais um pedacinho aqui. Corta o pedaço. Ah, se você cortar a fita isolante muito pequena, você vai ter que cortar outro pedacinho para terminar de isolar. Se você cortar muito grande, você já enrolou, ainda tem muito pedaço de fita isolante ali, você pode cortar ela no cabo e voltar com ela pro rolo, mas lembrando que a parte de cola dela tem que ficar obrigatoriamente selada, né? Se ela ficar pro ar assim, vai grudar a sujeira, vai perder a função de cola. Mas você pode simplesmente enrola, dá outra volta, se você quiser um isolamento também melhor. Se você for isolar algum fio com a medida maior, aqui, ó, tá vendo? Ficou menor, ó. Eu tenho mais fio do que fita isolante para poder concluir. Então eu vou pegar um outro pedaço, como é um pedacinho pequeno, vou pegar aqui 1 polegada, um pouco mais, para eu concluir ali o isolamento. Então, se você estiver fazendo isolamento num fio que vai passar uma corrente um pouco maior, de repente se é um fio, um cabo mais grosso, alguma coisa assim, você pode passar a fita isolante para um lado e depois voltar com ela para o outro, para esse isolamento ficar bem feito, né? Principalmente se é uma parte que pode vir a molhar, alguma coisa assim, é bom estar bem isolado, tá? Aqui, ó, feito o isolamento, cabo emendado, devidamente emendado, né? Podemos ligar aqui e ver se vai funcionar. Curto não tem, porque senão acenderia a nossa lâmpada ali, tá bom? E se eu ligar aqui agora, por exemplo, aqui, ó, eu consigo fazer um curto, ó. Simulei um curto, ó, tá vendo? Então temos energia aqui, tá funcionando. Vamos ver a voltagem que tá chegando. Vou mudar aqui minha ponto de prova para voltagem, ó, 120 volts, chegando bonitinho na nossa extensão recuperada, tá bom? Então, vimos aqui para fazer uma ligação elétrica em uma tomada, regra básica, não emendar um fio no outro. Muito cuidado para não tomar choque. Verifique se os disjuntores estão desligados, se você for fazer uma manutenção numa tomada elétrica na sua casa. Se você for verificar se uma tomada, né, precisa desmontar, trocar, né, ou de repente precisa trocar essa tomada aqui, é daquele padrão antigo, isso aqui é um padrão mais novo. Agora você mesmo pode fazer. Você vai precisar de alicate, de corte, uma chave de fenda e uma chave de Phillips, né, a depender do modelo que vai instalar, tá? A chave de teste é imprescindível se você for mexer com elétrica, tá no nosso kit obrigatório, tá bom?
Então, tendo isso em mãos, você pode ir lá na sua casa, verifique se a tomada tá sem energia, tá? Encosta lá a ponto de prova, ó, acendeu, opa, tem energia. Vai lá, desliga os disjuntores, desmonta a tomada, tira os parafusos lá, solta os cabos, encosta a ponta de prova se você tiver ainda com receio. Se a ponta de prova não acender, não vai dar choque, pode ficar tranquilo. Faça as ligações, né, para ver se está tudo certo. Não tem nada grudado um no outro lá, nenhum fio encostando de um lado no outro. Vai lá e rearma os disjuntor e a sua tomada vai estar funcionando. O multímetro digital ajuda muito para você medir a corrente que está chegando no local. Então, se você tem a tensão da tomada e tal, se você consegue fazer essas medições com o multímetro digital, beleza? Pessoal, essa aula do nível 1 elétrica vai ficando por aqui. No nível 2 a gente vai elaborar alguns assuntos mais avançados, mostrar umas outras ferramentas, né? Algumas outras coisas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser conhecer algum tipo de equipamento, alguma coisa que eu não falei aqui, pode me chamar no grupo, fala comigo lá, deixa aqui também no comentário aqui da aula, que eu elaboro um adendo aqui e adiciono no vídeo, tá bom? Um abraço, turma!